Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos ainda falando sobre oração. E agora estamos falando sobre o modo de orar, usando o material do Dr. Alan Pieratti, ou Alain Pieratti. É, uma nova visão para uma antiga oração. O livro dele fala sobre a oração do Pai Nosso. E, ao discorrer sobre a oração proposta por Jesus, nosso Senhor e Cristo, ele apresenta uma série de verdades, de ensinamentos e reflete sobre a relevância do que Jesus propôs na oração. O, o catolicismo, os católicos, eles oram muito, repetem constantemente a oração do Pai Nosso. Nenhum mal há nisso. Não há nenhum mal, não há nenhum erro, não há nenhum equívoco. Protestantes e evangélicos, nem tanto. E há alguns grupos que negligenciam abertamente a oração proposta por Cristo Jesus. Eu, pessoalmente, considero um equívoco. Eu considero um erro. Quando você quer estudar a Bíblia ou teologia, ou aprofundar-se na sua fé, a chave é Jesus Cristo. Tá? A chave é Jesus Cristo. Qualquer tema que você queira se aprofundar em termos de Bíblia, a referência, a chave é Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus, as promessas, as bênçãos, o poder realizador de Deus que se revela desde o livro de Gênesis alcança a sua vida, e esses ensinamentos, essa revelação vão se aprofundando, vão se revelando, vão se manifestando através dos evangelhos, através de Atos dos Apóstolos, através das cartas, através de Apocalipse. Jesus Cristo é a chave para a compreensão das verdades reveladas por Deus na Escritura. Ponto. Não tenho nenhuma dúvida disso. E essa palavra nem é minha. Estou repetindo aí o Dr. Strong e vários outros. Se você se considera cristão e acredita que a chave para a compreensão das verdades reveladas é outro ser que não Jesus Cristo, então você está tendo alguns probleminhas com a sua fé. No que diz respeito, no tocante a experienciar essa espiritualidade, essa proposta de espiritualidade que a Bíblia apresenta em termos de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de submissão, de uma vida de devoção, de uma vida de obediência, em termos práticos, a oração proposta por Cristo Jesus, porque Cristo é a chave, Cristo é o portal, por assim dizer. E nos ensinamentos de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso é o que nos ensina a nos apropriarmos da verdade revelada por Deus nas Sagradas Escrituras, através da vida de oração. Então, a oração do Pai Nosso é a chave. É a chave. É a chave de todas as orações. Os judeus, nos tempos de até hoje, tá? Se pegar eu tenho aqui um manual de bênçãos, manual de bênçãos dos judeus, eles falam bênçãos, né? Oração, os livros de oração, Deus do céu. Se for para orar, você só ora. Você passa o dia, tem até alguns que horas do dia orando e orando de novo, termina um período de oração, já tem a preparação para o próximo período, e tem o período de pós-oração, e tem gente que vive nessa toada. Há questionamentos sérios se esse, de fato, é a totalidade do propósito de Deus para a vida do fiel. Uma vida de absoluta dedicação à oração. Há questionamentos sérios, tá bom? Porque há pessoas que usam isso como fuga dos demais compromissos que Deus estabeleceu com o homem, com a mulher, para a vida neste mundo. Tá? Mas esse não é o nosso ponto. A oração do Pai Nosso, e nos dias de Jesus era, e hoje é, os rabinos, os mestres, ensinavam seus discípulos a orarem. Via de regra, o discípulo ora ali mesmo, vai seguindo o jeitão
do seu mestre, né? Dependendo da oração, você vê o jovem orando, você sabe quem é o pastor ou o ministro do evangelho, que é uma referência para ele, né? Ele acaba se espelhando um pouco. Problema nenhum, não há problema nenhum. Os discípulos pediram e Jesus ensinou. Os discípulos perguntaram e Jesus explicou. Então, a palavra de Jesus foi importante, foi fundamental na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos e também deve ser nas nossas vidas. A oração do Pai Nosso, ela é também conhecida como oração das 5 preces. Você está preocupado com petições a serem feitas? Na oração do Pai Nosso já estão as 5 petições básicas que fundamentam a vida de todo o indivíduo. Então, as 5 preces, as 5 petições já estão na oração do Pai Nosso. Eu, pessoalmente, considero importante e relevante a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Buscando compreender o que Jesus nos ensinou, nós podemos aproveitar melhor a oportunidade de estarmos diante de Deus, né? Nos apresentarmos diante de Deus com simplicidade, com clareza, com objetividade. Então, quanto tempo? A questão não é o tempo. Quanto tempo se pode orar ou se deve orar? Eu que estou aposentado não tenho nenhuma desculpa, se bem que nunca deixei de orar, mesmo quando trabalhava, mesmo quando tinha jornadas de trabalho de 12 horas, 14 horas por dia, procurei manter ao longo dos anos um período mínimo de oração e de leitura da Bíblia, fora o hábito da leitura. Então, a questão não é tempo, a questão é compromisso. E agora que estou aposentado, graças ao bom Deus, nenhuma desculpa tenho para fugir às responsabilidades no tocante à vida de oração. Mas cada um deve ter a consciência bem formada diante de Deus e viver diante de Deus na liberdade que foi conquistada por Cristo Jesus. Não há uma cota. Não precisa ficar preocupado. Não há uma cota. Não há um mínimo para orar. Como também não há um máximo. O que a Bíblia nos orienta é evitar o ridículo, né? Evitar o delírio, evitar o devaneio, evitar a insanidade. Eu lembro de um livro, é um autor até famoso em determinados grupos, mas é a tradução e o editor quer vender. A verdade é essa, né? Oração, quando a terra governa o céu. Não faz nenhum sentido isso. Isso é uma heresia, abertamente é uma heresia. É um pensamento que expressa uma convicção que não tem nada a ver com espiritualidade cristã. É uma convicção de magia, como se nós, pelo nosso agir, pelo nosso querer, fôssemos capazes de convencer Deus a fazer ou deixar de fazer segundo a nossa vontade, e não segundo a soberana vontade dele, tá? Então, nesse ponto aqui, em que ele está desenvolvendo o material, Alan Pieratti, ele fala sobre a importância da brevidade. Jesus fala da importância da brevidade. Num período eu vi algumas igrejas, alguns pastores aderindo ao mantra, né? E eram mantras, meio cantado, mas são mantras, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios, no mundo gentil daquela época, já tinham práticas de oração e oravam muito e repetidas vezes, até a exaustão, acompanhados de práticas que a Bíblia proíbe, que chegava até mutilação, êxtase por conta da violência física, ou a busca da exaustão física, ou da repetição de movimentos específicos para criar um estado de êxtase, de frenesi, como que isso obrigasse os céus a se abrirem, as pessoas
seriam então ouvidas. Isso é condenado, porque a espiritualidade cristã, a vida do cristão, ela ocorre no estado de consciência, disposição mental consciente. É no estado de consciência que a nossa fé, que a nossa devoção se desenvolve, tá? Não é na fuga da realidade, não é na supressão da realidade, não é na alteração da realidade mental. É no estado mental consciente. Podemos usar aí como paralelo aí os dias de hoje, né? Você tem visto, todos nós temos visto a apresentação de alguns advogados em questões importantes em tribunais superiores ou no Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal no Brasil ficou muito famoso e conhecido, onde os advogados, os postulantes, eles podem apresentar junto, é óbvio, com material de petição, uma sustentação oral. Uma sustentação oral. Há um certo rigor. Houve até um reclamar aí, questionaram a ordem dos advogados, porque alguns advogados não demonstraram capacidade de se apresentarem adequadamente diante dos ministros do Supremo Tribunal, diante de uma turma do Supremo Tribunal Federal. Advogados cujas apresentações foram entre o ridículo, o bizarro, o grotesco e coisas do gênero. Olha, se os tribunais superiores e os próprios magistrados das diversas instâncias do judiciário podem repelir apresentações equivocadas, desrespeitosas, imagina o Todo-Poderoso Deus. Oração não é para criança, tá? Oração não é para criança. Oração é resultado do compromisso que gera o comprometimento, sabendo diante de quem nós estamos nos apresentando, nenhum mal há em que nos apropriemos do que nos foi revelado na palavra de Deus para evitarmos que sejamos repelidos ou que tenhamos as nossas orações ou petições repelidas, sejam consideradas abomináveis diante do Todo-Poderoso Deus. E um dos ensinamentos de Jesus a esse respeito é sobre a importância da brevidade. Brevidade. Não é pelo discurso, não é pela eloquência, não é pela repetição, não é pela tagarelice que Deus ouvirá e atenderá o nosso clamor, o nosso pedido e as nossas orações. Marco, isso parece criar contradição. Você está falando da importância da brevidade, quando se fala também da importância de dedicar tempo para a oração. Não é uma contradição. São verdades que se sustentam nos seus devidos momentos. Você, a sua vida, apresentando-se diante de Deus, seja breve, seja específico. Deus te conhece, você conhece a Deus. É uma oração de petição. A oração do Pai Nosso já possui 5 petições. Basta você ler que você verá lá as 5 petições que fundamentam, que sustentam a vida de todo ser, de todo o cristão. Então, contrariando o paganismo, Jesus Cristo fala da importância da brevidade. O comentarista fala, ele puxa aqui o livro de Eclesiastes. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O livro de Eclesiastes. E tem um comentário aqui que eu achei muito bonito, muito apropriado aqui. O método correto para a oração, sobre o modo de orar, o método correto é usar poucas palavras, mas com significados e sentidos muitos e profundos. Poucas palavras com significados e sentidos variados, muitos e profundos. Quanto menos palavras, melhor a oração. Quanto mais palavras, pior a oração. Poucas palavras e muito significado é cristianismo. Muitas palavras e pouco significado é paganismo, tá? Eu não discordo do autor. Mas está desdenhando das pessoas que dedicam. Não está desdenhando absolutamente nada das pessoas que dedicam
mais tempo das suas vidas para a prática da oração, sabendo que há vários momentos e vários modos de orar e vários propósitos e vários motivos que justificam nos apresentarmos diante de Deus, porque Deus é a fonte da nossa vida, de toda a nossa existência. É um privilégio apresentar-se diante de Deus. Então, tem oração para comunhão, tem oração de adoração, tem oração de petição, tem oração de intercessão. Tá? Há vários modos e modelos para se orar. Um rico e importante é a oração do Pai Nosso. O que não é oração é o autoconvencimento. Então, falatório, a pessoa, na verdade, não está se comunicando com Deus, não está em comunhão com Deus. Algumas pessoas, é possível ver, elas estão, na verdade, se convencendo de que é aquilo que querem, de que aquilo é importante ou relevante, e estão procurando se convencer de que creem que Deus é poderoso e fiel e justo para cumprir o que prometeu. Porque se você crê, você simplesmente se apresenta, pede, agradece, expressa a sua confiança, a sua gratidão e se coloca diante de Deus. Se não for a tua vontade, amém, o Senhor é o meu Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, a brevidade na oração, ela é muito importante. Do contrário, nós só teríamos pessoas de oração, os oradores profissionais, né, que passam dias preparando os seus textos, as suas apresentações e fazem aquele longo discurso ricamente elaborado e adornado. Isso também não impressiona a Deus. Tem o seu momento, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não aproxima ninguém de Deus, tá? Um bom discurso, uma boa oratória não significa uma vida eficiente ou eficaz de comunhão com Deus através da oração. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. A brevidade é importante, a brevidade é fundamental. Por quê? Como o próprio Senhor Jesus ensinou, Deus sabe de absolutamente tudo que nós necessitamos muito antes de nós nos conscientizarmos das nossas necessidades em relação a este ou aquele assunto. Mas, em resumo, esse ponto diz respeito a isso. Não devemos agir como agem aqueles que não conhecem a Deus. O cristão não deve se comportar como aqueles que querem rasgar o céu no grito. Tá bom? O cristão deve se comportar com o devido respeito, com a devida referência, com a devida confiança, com a devida fé. Por dentro você treme, você chora. Por dentro você mantém na sua alma, no seu coração, todas as inquietações que são comuns e naturais aos seres humanos. Mas a sua oração deve ser breve e expressar a verdade de quem é Deus, da sua fé, da sua confiança e da certeza de que Ele está ouvindo e que Ele é misericordioso, santo e justo para conceder aquilo que está sendo pedido. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.